Entendendo então esses princípios PAC, né? O que são esses princípios? O que é que eu faço? Vamos lá. Primeiro princípio, princípio previsível, muito importante e ignorado, sobretudo por quem já está começando ou por quem vem de outras áreas do direito, né? E está acostumado com a judicialização, com o juridiquês, tá? Então, vamos lá. Organize o processo de maneira que cada documento anexado ele esteja da forma e da ordem como o INSS espera, tá? Facilitando a análise pelo servidor. Como assim, professor? É a regra de ouro, tanto para requerimentos urbanos quanto os rurais. Primeiro, organize de forma simples, de forma prática. E a regra de ouro é: seja sempre simples e objetivo. Não adianta nada você ser rebuscado se o servidor não vai entender. Então, organize, não invente moda. Olha, anote aí a documentação na sequência em que ela deve ser anexada, colocada no processo. Documento de identificação, qualificação, RG, tá? CNH. Eu gosto de RG. Depois, certidões, certidão de nascimento, casamento. Depois, documentos que comprovam vínculos com o INSS, vínculo trabalhista, carteira de trabalho, contrato de trabalho, enfim. E por fim, comprovante de endereço. Ó, é a tétrade do processo perfeito. Cada um desses momentos aqui, qualificação, certidões, comprovação de vínculos e declaração de endereço ou comprovante de endereço, eles vão ter um momento e suas especificidades, mas a tétrade de um bom PAP é essa é a organização processual. E eu boto isso tudo dentro de um requerimento na minha petição, tudo organizadinho, bonitinho, para facilitar para o servidor. Então seja simples, seja objetivo. Quando você for usar formulários, se for necessário, se for preciso, use formulários do próprio INSS. Eu sempre falo para os alunos, gente, não adianta nada você inventar moda que vai bagunçar o servidor. Pense ali que o servidor está ali há 10 anos, 15, 20, 30 anos fazendo aquilo daquela forma. Aí você muda o formulário, troca o nome da mãe, bota o CPF no lugar. Já é o bastante para desbaratar o servidor. Porque ele, ai meu Deus, onde é que está? Eu preciso de tal dado. Quando é o dado que eu conheço, já está aqui. Eu sempre costumo brincar. Falo assim, é igual quando a gente troca sistema operacional de celular. Você está com o Android, muda para o iPhone. Pô, você fica perdido. Você se sente um retardado ali naquele iPhone. Não sabe onde é que está as coisas, não sabe achar. Ou então muda de TV, o controle, não tem os botões. Aquilo ali atrapalha. Pense que o servidor do INSS tem meta e ele vai focar em produtividade. Tudo que está fora do padrão, que é mais fácil para ele analisar, ele vai deixar por último. Lembra disso? Tudo que sair do padrão, que ele está acostumado, ele vai deixar para analisar por último. É igual quando você nunca fez um requerimento, vai fazer a primeira vez. Aquilo demora muito. Depois que você pega o gancho, o padrão, caramba, aí vai para frente, você vai adiantando, vai atendendo cada vez mais rápido. A mesma coisa o servidor do INSS. E num contexto de produtividade, você não pode ignorar essa informação. O que mais que torna um PAP previsível? Documento de identificação, de preferência RG, CPF, digitaliza sempre na horizontal, facilitando a leitura. Olha aqui a forma ideal para você montar a sua petição, ó, anexando a documentação é dessa forma. Documento deitado, para que o servidor não tenha que ficar quebrando o pescoço, né? O que mais que a gente pode observar aqui em relação às certidões? Lembra que eu falei? Identificação, certidões, tá? Selo de autenticidade, pessoal, é muito importante. Às vezes o servidor, ele não precisa do original. Ele com o selo que está aqui, que você digitalizou, ele bate a foto ali. Quantas vezes eu já fiz isso, orientado por colegas do INSS, e conferir a originalidade daquele documento sem precisar pedir para o segurado. O servidor do INSS não gosta de abrir exigência, além de pontuar pouco, atrapalha ele na meta dele. Então ele não quer abrir exigência, pelo contrário, ele quer dissolver o processo o quanto antes. Então, olha se o selo de autenticidade está certinho, se o documento está bem organizado, tá? Que mais? Dados para conferências da veracidade, né, do documento. Como é que é isso? Filiação. Às vezes você tem um segurado, mesmo nome da mãe, só muda o CPF ou muda o nome dos avós. Então você consegue diferenciar um segurado do outro pela certidão de nascimento ou casamento. Então, sempre que possível, anexe nos seus requerimentos certidão de nascimento e casamento.
dê ao servidor todas as informações que ele precisa para poder fazer a análise daquele requerimento. O que mais que eu preciso observar? Dados para conferência de veracidade, cartório. Quantas vezes a gente não consegue pela autenticidade, pelo selo de autenticidade, né? Ou pela filiação, tirar alguma dúvida? Você liga no cartório, conversa com o serventuário lá, tira a sua dúvida. O servidor do INSS faz bastante isso quando ele quer agilizar alguma análise que ele não quer colocar em exigência. Então veja se está tudo certinho, tá? Se está bem digitalizado, tá joia? O que mais? Carteira de trabalho. Carteira de trabalho sempre digitaliza, como qualquer documento, na posição de leitura padrão. Tá? Destaque as informações da carteira, como número, série, data de emissão, na sua petição, na hora que você for montar a sua petição. Tá? E coloque assim, olha, use programas que você organiza, você printa, organiza a documentação. Hoje é tudo digital, você tem que dominar essas ferramentas digitais aí. Tá? Então, ó, bota ali a documentação deitada para facilitar. Nunca bota virada, nunca bota desorganizada. Isso é um papo previsível. O servidor, pô, ele já está aqui, ele senta, ele vai do começo ao fim, sem interferências na análise dele. Interferências que você causou por não ter organizado o processo. Tá? Salomão, na minha petição, como é que eu faço os pedidos? Gente, petição é exceção. Petição administrativa é exceção. Tá? A regra é que você demonstra o direito do seu cliente pela documentação. Mas vai ter momentos que você vai ter que ter petição. Então você vai ser bem objetivo. Petição é de 1 a 2 laudas. Normalmente você conversa o suficiente com o servidor. E se ao longo do processo você precisar demonstrar mais alguma coisa, você, quando ele abrir exigência, se ele abrir exigência ou lá naquele espaço de comentários dentro do SAG, você vai poder conversar com ele. Tá? Então é assim que você vai diligenciar com o servidor do INSS. Então, nas minhas petições, nas petições que eu oriento aqui, os nossos colaboradores aqui no escritório, a gente vai ser sempre bem objetivo. Então, imagine aí que tem um vínculo aberto, mas podia ser qualquer outro pedido. Eu vou ser direto, tá? Requer o fechamento do vínculo do CNIS, sequência 10, com a data em data tal, aqui 13 de dezembro de 2013, conforme folha 11 da CTPS. Vale ressaltar que no INSS, documentação sempre vai ser mais importante que uma petição inicial. E a petição inicial sempre vai ser lida por último, tá? Os documentos são mais importantes. Então aqui, o CNIS estava aberto, não tinha esse vínculo. O requerimento foi indeferido por não comprovação exatamente desse vínculo. A gente apontou na inicial, fizemos a observação e anexamos. Fizemos o print, destacamos no print aqui, toda vez que você fizer isso, você printar o documento, na sequência você coloca o documento na íntegra, autenticado de preferência, autenticado no SAG, tá? Então, se você é advogado, você tem essa vantagem. Salomão, não sou advogado, eu atuo só no administrativo, eu não tenho como autenticar. Então, você vai apresentar o documento colorido, vai até fazer esse print, mas vai colocar na sequência, sem autenticar mesmo, o documento íntegro, como se tivesse sido ali digitalizado, totalmente separado da petição inicial. Como não, né? Totalmente separado da petição inicial. Ainda dentro do previsível, você vai ver que o previsível dentro dos 3 princípios é o maior. Por quê? Porque ele faz parte da organização do processo. Como eu monto o processo? Estou te ensinando aqui a montar o processo. Lá nos nossos cursos, cada aula, você aprende isso embutido, tá? Então aqui eu estou entregando. Isso aqui não era para eu estar mostrando para você, porque isso aqui é conteúdo de curso. Por isso que não fica disponível depois por muito tempo. Isso aqui eu vendo meus cursos baseado nessa metodologia aqui. Estou mostrando a fórmula da Coca-Cola aqui para você. Tá bom? Então isso daqui, cada curso que a gente tem, que a gente trabalha, a gente traz isso debulhado, detalhado, mostrando para vocês como é que é. Ah, não sou seu aluno. Então você vai sair daqui e vai poder aplicar esses princípios nos seus requerimentos, tá? E a Esther pergunta aqui, a petição ela seria por último, professor? Não, eu organizo a minha petição em primeiro lugar para entrar no requerimento, mas ela tem que ser simples e objetiva, porque eu quero que o servidor leia. Tá? Mas ela tem que ser como se fosse um sumário para aquilo que eu quero que o servidor olhe dentro do requerimento. Tá bom, Esther? Então, gente, dentro aí desse contexto, tá? A gente vai ter que fazer análise de CNIS. Ó, já botei, revisando, qualificação, né, certidões,
Fui agora para a CTPS, eu estou tratando dos vínculos e remunerações e eu tenho que analisar a CNIS. Então, a alma do processo administrativo previdenciário é o CNIS. Lá você vai encontrar antecipadamente todas as exigências que o servidor pode fazer, tá? Então, os dados cadastrais, vínculos e remunerações, indicadores de pendência, tá? Então, você não vai esperar o servidor do INSS abrir a exigência. Você vai olhar, pô, esse CNIS está assim, você vai bater o CNIS, a gente já vou adiantar, você vai bater o CNIS com uma boa entrevista com o seu cliente, e aí você vai montar o seu processo com base nesse binômio CNIS, entrevista, CNIS, né? Trinômio, vamos dizer assim. Você faz, olha o CNIS, veja com o segurado se está tudo certo, volta para o CNIS para ver se bate tudo certinho e monta então aí seu requerimento, tá? Então é isso. Então é isso. Tá dando aí para entender, gente? Tá dando, eu tô correndo um pouco aqui porque é muito conteúdo, tá? Mas para não tomar muito do seu tempo. Tá joia? Então supra as falhas que o CNIS ele tem, tá bom? Apresentando os documentos já no seu requerimento, já no início do seu requerimento. Agora a gente vai passar para o próximo princípio. O princípio previsível é aquele que me ajuda na organização, no layout, na aparência ali desse requerimento. Eu olhei para você e falei, o que é que você tem que observar? Qualificação, né, certidões, comprovante de vínculos e remunerações, olha aí, observe isso, tá? Não deixe brecha para o servidor do INSS fazer pedido. Tá claro que no meio disso você vai ter que ter um conhecimento um pouco teórico do que é que cada tipo de segurado exige para você poder fundamentar no seu processo, mas com isso aqui você já consegue aplicar e já consegue ter resultado. Espero que esse conteúdo tenha trazido valor para você. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui porque eu uso a sua dúvida para fazer os próximos vídeos e te esclarecer. Se ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Mais da metade das pessoas que assistem, consomem aqui o conteúdo ainda não se inscreveram. Dê essa ajuda aqui pra gente, tá? Ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações. E se gostou do vídeo, deixa o joinha, isso fortalece demais, não custa nada para você e nos abençoa muito. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte.